Será que pegou a bronca no Rafa? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem aí? Vamos lá, hoje a gente vai fazer... Oi Fê, oi Miki! A gente vai fazer a live de perguntas e respostas. Hoje a live é curtinha, até 7 horas, porque eu tenho 2 entrevistas com a Cíntia e com a Kaline hoje pra gente conversar um pouquinho mais sobre paralisia facial. Então, boa noite pra vocês. Oi Daniela, oi Valéria, oi Gleison, oi Lívia, como vocês estão? Oi Vanessa, oi Cíntia, e aí, como vocês estão? Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntas. Vou começar com uma pergunta, uma questão que ficou... mais de uma pessoa me perguntou isso hoje, que é com relação... Eu fiz um comentário, né, falando da reinervação, e pergunto, quanto tempo demora para acontecer a reinervação? A reinervação é o final, tá? É quando o nervo facial já tá funcionante, né, mesmo que parcialmente, e ele vai mandando informação até chegar e as fibras nervosas se ligarem ao músculo. Porém, o processo de regeneração, de voltar essa condução nervosa, começa horas depois da lesão. Tá? Enquanto tá acontecendo a degeneração, já começa a acontecer a regeneração. Então, isso horas depois já acontece, tá bom? Só que ele tem um processo finito. Enquanto vai regenerando, né? Que tem o processo das fibras mandarem pezinhos para inervar outras fibras nervosas, mandarem pezinhos para inervar outras fibras musculares, para você ter o transporte das substâncias por todo esse período, para você ir crescendo um pouquinho algumas partes do nervo, para ir encapando com a bainha de mielina. Tudo isso é um processo que é lento, não é rápido, tá bom? É lento. E ele pode continuar acontecendo até mais ou menos 1 ano. Só que o que é importante a gente pensar sobre isso? Que o movimento não depende exclusivamente da regeneração e reinervação. Isso eu queria que, carimbasse na cabeça de vocês. Não depende somente de regeneração e reinervação. Porque se dependesse disso, era só regenerar que todo mundo voltaria ok. Só que a gente só tem cincinesias e contraturas porque regenerou. Se você não tiver regeneração alguma, não tiver reinervação alguma, você não tem movimento, você permanece na fase flácida. Então, o processo de acontecer as contraturas e cincinesias é um processo resultante da regeneração e reinervação. Mas, como que a gente faz para melhorar? Depende só disso. Se regenerou, se você faz uma eletroneuro e dá lá que a eletroneuro está passando o sinal, isso significa que você vai ter um movimento harmônico? Não. Porque nesse período aconteceram limitações, que são as aderências, as contraturas, todo esse processo que segura o movimento, e teve o processo de, durante a regeneração, durante a formação do novo controle motor por esse período de aprendizado, né, das suas experiências e aprendizado, de ter as cincinesias que vão atrapalhar o movimento. Então, para você ter a melhor recuperação possível, não depende somente da regeneração e reinervação. Por isso que pacientes com 30 anos de lesão têm melhora, porque não depende só disso. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente com 30 anos de lesão e em 2 sessões ela já está vendo melhora. Eu fiz o nervo dela se regenerar? Não, eu não mexi nisso. Eu só mexi na liberdade de movimento. Isso é a Ginger. Ô filha, colabora, né? Colabora com a live. Viu? Vai brincar com o osso agora. Ih, colocou pra baixo do sofá. Eu não vou nem mexer, você se vira aí. Então, eu fiz mágica? Eu regenerei o nervo dela depois de 30 anos? Não! Eu mexi em outras questões que atrapalham o movimento, que são as liberdades e as restrições, certo? Compreendido?
que eu quero que compreenda? Duas coisas, que não é o tempo que vai fazer você voltar, e segundo, que mesmo depois de muito tempo você não pode melhorar, tá bom? Muito bem. Oi, Aline, oi, Rafa, oi, Robiane Oliveira, oi, Mara, Marcelo, Michele, Gabriel, Fernanda, Tassiane, oi, Ivan, Priscila, Patrícia, Lívia. Muito bem, vamos lá, mais perguntas, vamos mandando aí, eu vou achar mais perguntas que vocês me mandaram aqui, e enquanto isso eu vou respondendo o que vocês mandaram aí, porque senão, né? Deixa eu falar uma coisa, eu tenho uma coisa pra falar. Semana que vem, sabe do que vai ser a live? A live vai ser de paralisia facial e festas de final de ano. O que vocês acham sobre isso? Curtiram? Paralisia facial e festas de final de ano pra gente ver como que vai encarar tudo isso? O que vocês acham? Gente, vocês estão aí? Vocês estão tão quietinhos hoje? Vocês estão aí? Oi, amor! Credo! Tô achando até esquisito. Muito bem, vamos lá. Já que vocês não estão aqui para me falar oi, eu vou responder as perguntas de vocês. Oi, amor, obrigada. Obrigada. Muito bem. Ótimo, Valéria, obrigada. Tenho paralisia na sobrancelha direita devido a uma quinta cirurgia na ATM com prótese de ATM bilateral. Eu fiquei com sequelas da paralisia. Eu tenho recebido bastante paciente com questão de prótese de ATM, paralisia depois de prótese de ATM, de prótese de discopexia, ai meu Deus, discoplastia? Mexe no disco aqui da ATM e tudo mais. Eu não entendo tanto de cirurgia ortognática, o que eu entendo é da consequência que isso pode ter. Então, assim, quando a gente faz cirurgias de ATM, tem um risco, tá? Porque dependendo de onde é o acesso, ele pega justamente na saída do nervo facial, gente, que é aqui, tá? Ele passa por aqui. Então, eu, por exemplo, eu fiz cirurgia ortognática. A minha teve acesso interno, tá? Eu não tive, na verdade, se a gente for bem criteriosa, eu tenho uma paresia de lábio inferior esquerdo. O que é? Eu não tenho controle total, a meu lábio inferior esquerdo não se movimenta exatamente igual ao direito. Várias vezes quando eu falo, é que agora eu tô favorecendo isso, não tô tentando ajustar, equilibrar, mas ó, várias vezes quando eu falo, esse lábio do meu lado direito desce muito mais do que o meu lado esquerdo, tá? Quando eu tenho uma amplitude maior, uma intenção, ele vai ok. Mas se eu vou no natural, ele tende a desviar mais pro lado direito, porque eu tenho uma paresia. A minha cirurgia, ela foi com acesso interno, então eles abriram por dentro. Quando você faz cirurgia de retrognatismo, que era o meu queixo era para trás e eu puxei ele para frente. Normalmente pode acontecer uma paresia ou paralisia dessa região. Então o lábio inferior não desce completamente ou ele desce um pouco menos. Parestesia, que é alteração de sensibilidade, gente, quase sempre tem. Até hoje eu tenho uma anestesia. Eu não sinto nada aqui nessa região, eu babo o tempo todo, porque eu não sinto quando escorre café, quando escorre leite, iogurte, não sinto, tá? Então eu tenho essa parestesia. Mas quando o acesso é por aqui, como uma prótese de ATM, uma cirurgia para ATM especificamente, é muito comum acontecer paralisia. E pode ser uma paralisia total, com lesão na saída aqui do nervo, ou parcial. Então essa semana, por exemplo, eu avaliei uma paciente que teve uma paralisia parcial. Não foi uma paralisia de todos os ramos, mas teve uma paralisia, uma lesão no ramo frontal e talvez no zigomático que não deu pra gente avaliar ainda. Então ela tinha dificuldade de levantar a sobrancelha, fazer o bravo, e eu tava avaliando como que tava essa contração do fechamento do olho, porque eu não sabia se era aderência ou se era realmente uma lesão, tá? Deixa eu ver se... Muito bem, deixa eu ver.
A Valéria tá dizendo que a dela não foi ortognática, houve um erro médico, e segundo o médico que me operou e colocou a prótese, eu tinha 5 milímetros de abertura de boca, hoje eu ainda tenho dores e fiquei com a paralisia. Olha, Valéria, é complicado falar dessa questão de erro, né? Tem algumas situações que são, e tem outras que é um risco da cirurgia, tá? É um risco da cirurgia, ainda mais para colocação de prótese. Você vai tirar um pedaço e colocar outro. É um processo muito complicado, muito, tá? A abertura de boca, espero que você tenha melhorado, né? Pra se alimentar melhor, que eu sei o quanto é difícil isso. Enquanto a paralisia, a gente tem que tratar como uma paralisia, Hoje eu dei uma aula e falei para os alunos isso, né? A paralisia, ela não é uma doença, ela é uma consequência. Ela é um sintoma, tá? Então é assim, você tem uma paralisia por um trauma iatrogênico. O que é um trauma iatrogênico? É uma lesão traumática que foi causada por um trauma na região ali do nervo, decorrente de uma cirurgia em que isso poderia acontecer, tá? Por isso que é um trauma iatrogênico. Quando você tem uma paralisia por retirada de um neurinoma no acústico, é uma paralisia por um trauma iatrogênico, um trauma provocado na cirurgia de retirada do neurinoma que pode causar uma paralisia, tá? Isso pode acontecer. Claro, quanto mais a experiência do cirurgião, quanto maior o cuidado na monitorização do nervo e tudo mais, menor a chance ou menor a lesão, mas pode acontecer. E aí você tem a paralisia de Bell, que é uma paralisia facial causada por uma infecção do vírus da herpes simples ou vírus da herpes 6. Você tem uma síndrome de Hansen-Hunt, que é uma paralisia facial causada pela infecção do vírus da herpes zoster, tá? Então é importante a gente diferenciar. E o tratamento disso é igual em todos os casos. Igual significa que a gente sempre segue os mesmos princípios do tratamento da paralisia, levando em consideração, claro, a causa, mas não é um tratamento para paralisia pós-cirurgia de ATM ou tratamento para paralisia pós-herpes zoster. O que vai diferenciar é o prognóstico, mas os princípios que a gente segue são os mesmos, tá? Hoje tem 20 milímetros de abertura, já melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar mais. E como que você tá da paralisia, Valéria? Me escreve aí. Oi pro pessoal que respondeu pra mim, muito obrigada por não me deixar sozinha. Oi, Gabriel, oi, Cíntia, oi, Tassiana, oi, Mara, oi, Dri. Assistindo a live e cuidando das filhas, gente, tamo assim, tá? Tamo assim, final de ano. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui, porque eu sei que não é tão simples assim, tá? E outra, né? Gente, eu tô aqui pra vocês, certo? Eu tô aqui pra dar o meu tempo pra vocês aproveitarem de toda a informação que eu puder passar, tá bom? Tinha uma pergunta aqui. Calma. First Bite Syndrome tem relação com a paralisia? Não sei, tá? Não sei, não conheço essa síndrome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não conheço. Vamos ver se eu acho aqui o que eu posso falar pra vocês. Ó, First Bite Syndrome é um efeito colateral de alguns procedimentos cirúrgicos de tratamento de câncer de cabeça e pescoço e causado por uma lesão no nervo. Pode ser causado pelo próprio tumor. Essa síndrome causa dor na boca, que é provocada pela salivação, e quando dá a primeira mordida em comidas e durante as refeições. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. A dor é descrita como intensa, aguda ou como espasmos faciais. Essa dor é normalmente sentida na glândula parótida
que pode ir para a parte posterior da orelha. A dor diminui a cada mordida. Olha, eu não conhecia, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, o que eles falam que é uma lesão no nervo trigêmeo, não do nervo facial, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, é do nervo trigêmeo, que é o que traz a sensibilidade. Então, não do nervo facial em si. Então, não estaria relacionado com a paralisia. Eu acho que você pode ter uma paralisia associada a essa síndrome, porque pela região aí dos nervos, ou você pode ter um acometimento conjunto, tá? A Valéria que tava falando sobre a cirurgia da TM, pinga colírio várias vezes ao dia, coloca fita de silicone para dormir, para fechar o olho totalmente. Valéria, é o seguinte, o olho é o primeiro objetivo, tá? Fechar o olho é o primeiro objetivo. Normalmente, paciente que tem já sequela, cinesia e contratura, é possível a gente melhorar o fechamento do olho. O olho não fecha, não porque ele não tem capacidade, mas porque tem coisas que interferem nele, tá? Então, com o tratamento é possível melhorar. E a gente não atende presencial, porque a gente só atende online. Isso é outra coisa, essa semana muita gente, acho que como as coisas estão voltando presencial, muita gente me perguntou, mas eu queria presencial, por que você não atende presencial? O motivo principal é este daqui. A evolução dos pacientes é muito melhor no tratamento por vídeo, no teleatendimento, do que no atendimento presencial. É infinitamente melhor o resultado, a evolução é muito mais rápida. Eu passei pelos dois processos, eu só atendia presencial e agora eu só atendo online. Então o que eu percebo é que no atendimento online a evolução é imensamente superior, porque tem uma educação maior do paciente, ele precisa se comprometer a entender o que está acontecendo. Eu tenho que mudar o meu tratamento para fazer ele entender o que está acontecendo com ele, para ele começar a sentir o rosto, aprender o que está acontecendo no rosto dele, porque o comportamento de vocês fora da terapia interfere demais. E outra, a gente trouxe mais a participação. Então, vocês me ajudarem, porque mesmo no presencial vai vir 1, 2, 3 horas por semana, mas todo dia, lembra que eu falei que a aderência no rosto, na pele, no tecido, acontece em 2 dias? Então, se você deixar de fazer as orientações e se não der tanta importância para as orientações, porque é isso muito que acontece no atendimento presencial, o paciente transfere a responsabilidade, é o fisioterapeuta que vai fazer eu melhorar. Gente, eu posso ser a melhor fisioterapeuta do universo para tratar a paralisia facial. Se vocês não estiverem comigo, se vocês não participarem comigo, não vai adiantar lufas. Não vai resolver. Eu preciso da participação de vocês. Então, isso que fez uma grande diferença. Melhora da educação do paciente, maior participação, evolução do nosso trabalho, e aí a evolução é muito melhor. Então, Valéria, vai pro online, porque esse é o melhor caminho, tá? Inclusive, as meninas da minha equipe, algumas das meninas atendiam presencialmente e hoje em dia também estão só no teleatendimento comigo. E os pacientes que eram delas antes de entrar na equipe continuam só que no teleatendimento, porque a evolução tá maior também. Então, esse é o caminho. Muito bem. Ah lá, Fernanda, obrigada, Fernanda. Obrigada por me apresentar essa síndrome que eu não conhecia, tá? Imagino que não deve ser nada fácil, não? Ter essa síndrome de sentir tanta dor no começo. Ótimo, ó. Valéria, me manda, por favor, a gente conversa. Ah lá, Conceição falando que melhora muito mesmo, Tassiana também. Muito, muito obrigada, meninas. Mais perguntas? O resultado é realmente mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido. Vamos aqui olhar o que vocês me mandaram de perguntas dos posts. Vocês gostaram dos posts dessa semana? Da série de posts, gostaram? Vamos ver. Ó,
O Instagram mudou tudo, gente. Mudou tudo. Essa semana eu não tô sabendo olhar mais os comentários. Tá tudo esquisito. Gente, vamos lá, senão eu encerro a live. Vocês gostaram da minha música ontem? Ah, aqui, ó, vamos lá. Me perguntaram sobre a eletroneuromiografia, quando eu falei do post de capacidade, né? Então, o que acontece? A eletroneuromiografia, ela é um exame, tem dois exames, tem a eletroneurografia e a eletromiografia, tá? Eletroneurografia é a que você dá um estímulo e ele dispara e você vê a latência, a contração do outro lado e tudo mais, tá? E tem a eletromiografia, que é aquele das agulhas. E o que acontece? Às vezes você faz a aplicação, faz o teste com a eletromiografia, que é o das agulhas, que é um teste horrível, muito doloroso, e você vê, não tá passando nada de sinal ali. Só que quando você olha para o paciente, você fala assim, opa, peraí, como não tá passando nada se eu tô vendo o movimento aí, gente? É o exame que tá errado? Algumas vezes sim, e algumas vezes é porque no exame você pega uma unidade motora de cada um dos ramos, quando eles pegam todos os ramos, tá? Porque às vezes eles escolhem um só e vão em um só. Então você não pega todas as unidades, você pega uma em cada ramo. E aí o resultado pode ser ruim, porque naquela região não tem tanta inervação. Mas eu tô vendo o movimento, então quer dizer que tá passando inervação. E às vezes o que acontece? O paciente vem com uma eletromiografia ruim e a gente consegue uma recuperação ótima, 70%, 80%, como assim? Então, eu não recomendo a eletromiografia, a não ser que o paciente esteja com 8, 9, 10 meses em fase flácida, que a gente esteja pensando em cirurgia. Tá? Inclusive no curso que eu fui na semana passada, retrasada, eles falaram sobre isso. Quando que pede a eletromiografia? Somente com paciente flácido de longa duração. Paciente que está em fase de sequela ou que tem movimento não vai pedir eletromiografia, tá bom? Então, vamos ser criterioso nisso, de pensar que precisa de um exame para trazer um resultado. O exame, na verdade, ele só vai te dar um prognóstico, ele não muda nada do tratamento. O tratamento vai seguir o mesmo, tá? Então não tem essa necessidade. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. Mais perguntinhas? Que bom que vocês não têm mais perguntas, significa que eu tô conseguindo trazer informação para vocês. Eu imagino que seja isso, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, a semana que vem, então vou retomar, semana que vem tem live de festas de final de ano e paralisia facial, pra gente conversar sobre isso e discutir como lidar com essa situação que não é fácil, certo? Muito bem, gente. Eu vou, então, encerrando a live por aqui, já que não tem mais perguntas, o momento era de vocês, para entrar nas entrevistas. Esse exame só engana a gente. Então, eu vou... Deixa eu só responder a pergunta da Cíntia. Como fazer para relaxar o rosto do lado não paralisado? Um dos caminhos, Cíntia, é a bolsa de água morna e o massageamento. Outro caminho importante é realmente essa percepção de que o rosto está tenso e soltar, tá bom? Você perceber e soltar, porque o lado não paralisado você tem um controle maior. Então você tem um controle mais importante sobre ele do que o lado da lesão. Então essa percepção, eu sei que não é fácil, mas com a bolsa de água morna, massageamento vai te ajudar muito a relaxar para trazer mais simetria e favorecer a ativação do lado da paralisia. Inclusive em pacientes que têm paralisia facial em fase flácida de longa duração, quando a gente está com 3, 4 meses, que percebe que não tem nada contraindo e que talvez já esteja acontecendo uma regeneração ali, a gente solicita a aplicação da toxina do lado normal, só nesses casos, para trazer um pouco mais de ativação, permitir um pouco mais de movimento do lado da paralisia, certo? Muito bem, gente, vou encerrando por aqui.
Semana que vem tem live pra gente falar sobre festas de final de ano e paralisia facial. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo e a gente se vê nos stories e semana que vem. Beijo, até mais!